Nós vamos te apresentar uma vidraria chamada piquenômetro. Ela é basicamente um copinho de vidro com uma tampa furada. Esse piquenômetro serve para nós medirmos a densidade de soluções. E aqui nesse vídeo nós vamos determinar a quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola usando esse equipamento. Eu já vou adiantar que um piquenômetro pequeno como esse aqui, que é um de 10 ml, é bem barato, ele custa uns R$30. Antes de mais nada, só para não ter confusão, nesse vídeo aqui a gente vai determinar a densidade absoluta, que em muitos livros também é chamado de massa específica. A densidade tem o símbolo ρ, o símbolo grego, e é basicamente a massa de uma substância ou de uma solução dividida pelo volume dela. A unidade da densidade absoluta é no Sistema Internacional o quilograma por metro cúbico, mas é muito usado mesmo para expressar ela na forma de grama por centímetro cúbico, que é o mesmo que grama por ml. Aqui no vídeo eu vou falar dos dois jeitos. O detalhe é que tem um outro tipo de densidade, que nós chamamos de densidade relativa, que é basicamente a densidade absoluta da substância dividido pela densidade absoluta de uma outra substância. Em geral, a outra substância é a água pura a 4 graus Celsius, que tem a densidade exatamente de 1 grama por centímetro cúbico. No caso da densidade relativa, não existe uma unidade para ela, já que ela é uma grandeza adimensional. Então, só repetindo aqui, nesse vídeo nós vamos tratar o tempo inteiro da densidade absoluta. Bom, e quando você tem um piquenômetro, o primeiro passo para usar ele é fazer a calibração, que é um procedimento muito simples. Basta você lavar ele bem com água e sabão, enxaguar bastante e deixar ele bem seco. Aí você mede a massa dele e registra. Depois disso, basta encher esse piquenômetro com água destilada e medir a massa do conjunto de novo. Para colocar o líquido no piquenômetro, você precisa colocar bem devagarinho para evitar formar bolha. A própria mão impregna o vidro com gordura também. Então muita gente usa o piquenômetro segurando ele com um papel para evitar o contato com os dedos. Eu, obviamente, não estou fazendo isso aqui porque atrapalha filmar, mas é bom fazer. Se formar alguma bolha, é só você jogar fora o conteúdo e ir enchendo devagarinho de novo. Você precisa encher o piquenômetro quase que até o topo, porque depois você vai precisar tampar e precisa sair um esguicho da tampa dele. Isso porque o volume total do piquenômetro considera esse percurso da tampa também. Olha que interessante, ele é construído num formato que você sempre que coloca a solução nele, você tem o mesmo volume. Depois que você fizer isso, é claro que ele vai ficar molhado por fora e você precisa deixar ele muito bem seco. Então a gente seca ele usando um papel toalha ou papel higiênico mesmo. Muita gente não sabe, mas num laboratório se usa muito papel higiênico para vários procedimentos. E antes da gente fazer a pesagem, é bom a gente registrar aqui a temperatura da água ou até das soluções que você vai analisar. E todas desse vídeo aqui, elas estavam a 28 graus Celsius. E então a gente faz a pesagem do piquenômetro com a água destilada e registra essa massa. Agora, por que a gente precisa fazer essa calibração? Porque quando você pega um piquenômetro, vem escrito o volume dele. Aliás, tem piquenômetro de tudo quanto é tamanho. Esse aqui é um dos menores que existem. Bom, e o volume real dele é um bem próximo desse que está escrito, mas em geral ele é um pouquinho maior ou menor do que isso. Por isso que esse volume escrito no frasco é chamado de volume nominal. Agora, para a gente saber o volume real, o volume exato desse piquenômetro, nós precisamos fazer a calibração dele com água destilada. Para isso, o primeiro passo aqui é a gente conferir a densidade da água pura, a água destilada, a 28 graus Celsius, que foi a temperatura que a gente usou, e ela é de 0,9962 gramas por centímetro cúbico. Se a densidade tem exatamente esse valor e a gente já pesou e tem a massa desse conjunto, a gente consegue saber certinho o volume real desse piquenômetro. A primeira coisa que nós precisamos fazer é descontar a massa do piquenômetro vazio da massa do conjunto piquenômetro e água, para a gente ter exatamente a massa da água que estava dentro do piquenômetro. E nesse caso aqui foi 9,893 gramas. Daí então basta a gente dividir essa massa pela densidade para achar o volume do piquenômetro, que nesse caso aqui foi de 9,931 ml. E olha que bacana, esse é o volume real do nosso piquenômetro. Então, sabendo isso, a gente tem condições de analisar vários tipos de amostras. O nosso plano inicial aqui é preparar algumas soluções de concentração conhecida de sacarose para depois poder medir a densidade delas. Para isso, nós vamos usar essa vidraria de laboratório aqui, que é o balão volumétrico. Esse aqui é um balão bem pequeno, ele é de 10 ml. Essa graduação neles indica que quando o menisco está nesse ponto, você tem exatamente o volume de solução referente à capacidade desse balão. Eles têm uma tampa também que pode ser de polipropileno, como é o caso desse aqui, mas essa tampa também pode ser de vidro. No nosso caso aqui, como o piquenômetro é de 9,891 ml, e a gente sempre prepara um pouco mais de solução do que vai usar, nós vamos usar esse outro balão aqui que é de 25 ml e ele está de bom tamanho.
Claro que existem balões volumétricos bem maiores, podendo chegar até muito mais do que 2 litros. Esse aqui é um de 250 ml e a partir desse tamanho a sugestão é você nunca pegar pela haste estreita, por esse pescoço dele, né? Porque se ele estiver cheio, esse local onde a gente segura forma uma espécie de alavanca com a massa de substância e tem chance dele quebrar ou trincar e até de você machucar. Então o correto mesmo é você segurar pela base e pelo pescoço dele para poder manipular ou para transportar. Na hora de pesar uma massa pequena, em geral menor que 10 gramas, é importante você usar um recipiente que seja leve, como uma folha de papel alumínio. Um recipiente muito pesado atrapalha muito a sensibilidade da balança e até ajuda a descalibrar ela. A nossa ideia aqui é tentar pesar 1,25 gramas de açúcar. Claro que se você for pesar alguma coisa que reage com papel alumínio, então você precisa usar outro material, como por exemplo papel manteiga. Uma espátula bem pequena ajuda bastante também a dosar bem nesse processo. Esse procedimento precisa ser feito com muita paciência, viu? Porque senão você acaba passando da massa correta. E se passar, eu vou te dar uma informação muito importante no laboratório. É que se você pesar mais do que você precisava, você nunca vai devolver esse sólido para o recipiente original dele. Se você devolver, existe uma grande chance de contaminar todo o frasco do produto que você tem, até porque qualquer cristalito que sai do recipiente já tem chance dele ficar sujo, dele pegar umidade, etc. Então depois a gente pega esse papel alumínio, com cuidado, claro, para não cair nenhum cristalito para fora do papel alumínio, e você transfere isso tudo para um becker e vai com muita calma adicionando água destilada para lavar esse papel alumínio. Você deve pensar que essa água passando pelo papel alumínio vai ajudar a remover qualquer cristalito que eventualmente não tenha caído ali dentro do becker. Nós devemos colocar pouca água, até porque 25 ml é pouca coisa, e essa água ali dentro você pode, por exemplo, se for possível, é claro, e solubilizando os cristalitos todos antes de fazer essa transferência para o balão. Depois de transferir, você vai completando ele com água, mas passando sempre antes pelo becker para poder lavar bem. A ideia dessas lavagens é ela tentar coletar o máximo de moléculas possíveis que tenham ficado ali dentro daquele becker. Quando nós estivermos muito próximo de completar o volume, por exemplo no início desse pescoço, nós podemos pegar uma pipeta de Pasteur e ir gotejando a água até atingir o menisco. Aqui nós fomos gotejando lentamente até atingir. E depois de atingido, a gente simplesmente vai tampar o balão e, bem tampado, nós vamos homogeneizar bem essa solução. Você faz esse movimento de homogeneização umas 10 vezes, mas isso também depende da dificuldade de solubilizar certas substâncias. Eu estou segurando assim para mostrar a forma correta, porque essas tampas não ficam muito fixas no balão, então é melhor fazer dessa forma para você evitar qualquer tipo de problema. Pronto, e aí nós fizemos o preparo correto dessa solução. Nós vamos mostrar mais uma vez o preparo de outra solução, até para você poder acompanhar todos os passos. A única diferença aqui é que nós vamos pesar 2,5 gramas e ao invés da gente usar o papel alumínio, nós vamos usar um becker de plástico, que também é relativamente leve. E eu vou aproveitar aqui para relembrar que, de um modo geral, é bem preferível você perder e acabar descartando um pouquinho de material que não deveria ser tirado do frasco, do que voltar ele para esse frasco e ter a chance de contaminar tudo que você tem. Outra coisa interessante é que a temperatura ideal para se preparar essas soluções é 20 graus, porque o balão volumétrico tem a marcação para o ajuste no menisco calibrado exatamente em 20 graus. Aqui a temperatura das nossas soluções estava próxima de 28 graus, mas no laboratório você pode, por exemplo, ajustar a temperatura do ar-condicionado para 20 graus e fazer todo o preparo da solução, você vai ter muito mais precisão. Para nós termos uma ideia do quão ruim seria usar um becker de vidro para pesar essas quantidades de açúcar nele, olha só, a massa de um becker de vidro de 50 ml, que é um becker pequeno, é cerca de 35,5 gramas. E nós aqui estamos pesando uma massa entre 1 a 5 gramas, então isso aí deve ser evitado. Então vamos para as soluções que nós preparamos. Essa aqui é a primeira que nós fizemos, ela tem concentração de 49,88 gramas por litro. A gente queria que fosse 50, mas 49,88 está ótimo. O importante aí não é ser exatamente 50, e sim saber exatamente qual é a concentração que nós temos. Nós fizemos essa outra que ficou com concentração de 100,12 gramas por litro, ou também nós podemos chamar de gramas por decímetro cúbico, é a mesma coisa. O correto é dizer decímetro cúbico, mas aqui eu quero te apresentar das duas formas para você ir conhecendo as várias maneiras que são usadas para expressar essas concentrações. E nós temos também essa solução que nós preparamos, mas não mostramos na filmagem. Ela tem concentração de 150,32 gramas por litro. Ela foi preparada de maneira idêntica às outras que nós fizemos.
E nós temos uma última concentração também, que é de 199,68 gramas por litro. Se a gente colocar um fundo branco aqui, às vezes até dá para ver que uma solução está mais concentrada que outra por ser mais amarelada. Não é que a sacarose é amarela, mas é porque o açúcar que a gente usa, em geral, ele tem uma quantidade mínima de impurezas e essas impurezas são coloridas. E aqui dá para ver um pouquinho delas. Olha, para nós fazermos a medida da densidade, nós começamos ambientando esse piquenômetro. Nesse tipo de medida aqui, isso é muito importante, até porque a gente vai usar um piquenômetro só nesse experimento, então ele já estava molhado, porque a gente tinha colocado água destilada nele. Então, agora a gente vai pegar ele molhado mesmo, não tem problema, e nós vamos colocar um pouquinho da nossa solução nele, agitar essa solução dentro e jogar fora. Eu até costumo fazer isso 2 vezes, é melhor. Esse procedimento chama-se ambientar a vidraria. Tem gente que também chama de fazer o ambiente, né? Eu acho isso tão feio, mas é usado também. E então depois nós vamos encher esse piquenômetro, tampar e enxugar a parte externa dele com papel toalha ou com papel higiênico. E agora tudo que nós precisamos fazer é pesar. Quando você pesa, dá para descontar a massa do piquenômetro vazio, que a gente já tem esse valor, e aí você tem a massa da solução. Sabendo então o volume do piquenômetro, que a gente descobriu na calibração dele, a gente encontra a densidade dessa solução. Então nós vamos fazer esse procedimento para cada uma das 4 soluções que nós tínhamos preparado. Você pode reparar também uma coisa interessante. Quanto mais concentrada é a solução, maior é a densidade dela. E devia ser isso mesmo, afinal de contas, mais você tem uma substância dissolvida ali e isso deixa a solução mais densa. Em uma determinação desse tipo, você vai precisar de uma balança de pelo menos 3 casas depois da vírgula para você ter uma análise bem precisa. Então, esse procedimento aqui daria para ser feito usando uma balança e uma proveta? Bem, daria sim, mas é porque o próprio formato do piquenômetro, a gente já tinha comentado, ele faz com que você tenha sempre aquele mesmo volume, então a medida sai muito mais precisa. Na proveta ou até num balão, não, porque às vezes o menisco passa um pouquinho para mais ou para menos e em geral a gente nem percebe direito isso. Olha, e agora que a gente sabe tanto a concentração quanto a densidade dessas soluções que nós preparamos, dá para nós colocarmos tudo isso num gráfico, colocando a concentração no eixo X e a densidade no eixo Y. Nós podemos ir colocando cada um dos pontos que nós obtivemos. Quando a gente faz isso, dá para fazer um procedimento na matemática que é chamado de regressão linear. Esse procedimento é basicamente a gente traçar uma reta que vai tentar se aproximar de todos esses pontos. Claro que um ponto ou outro vai ficar mais para cima ou mais para baixo dessa reta, mas no geral ela vai descrever bem o comportamento médio de todos esses pontos. E toda reta tem uma equação que descreve ela. Para você conseguir essa equação, basta você calcular isso. Tem o método dos mínimos quadrados, que você pode fazer até no caderno mesmo, mas dá para você usar uma calculadora científica ou no computador, você pode usar um software como o Excel ou o Origin. Aqui eu não vou me aprofundar muito nisso não, mas essa foi a equação do nosso experimento. Aqui eu só substituí o y por ρ, que é o símbolo da densidade, e o x por c, que vai significar para nós a concentração em gramas por litro, ou em gramas por decímetro cúbico, tanto faz, é a mesma coisa. Essa reta ela é tão boa quanto mais ela se aproxima dos pontos. Se os pontos ficarem mais para cima ou mais para baixo dela, quer dizer que a reta foi traçada, mas não foi tão boa assim. Para a gente ter uma ideia se essa reta se aproxima muito bem dos pontos, a gente tem um parâmetro chamado de r². Quanto mais próximo de 1 esse r², mais significa que a nossa reta se aproximou dos nossos pontos experimentais. Essa curva serve para a sacarose e também para alguns outros açúcares, como a glicose, frutose, maltose, porque a densidade delas é muito parecida. Agora, ela funciona mesmo nesse intervalo aqui que nós fizemos. Se você usar concentrações maiores, pode ser que não dê certo, porque isso não vai estar dentro da faixa que nós estamos trabalhando. Agora, tendo a reta e a equação, olha que maravilha. Eu posso analisar a densidade de uma solução de sacarose e saber qual que é a concentração de sacarose dela, porque esse gráfico te mostra exatamente isso. Isso que nós fizemos aqui chama-se de curva de calibração. Nós usamos soluções de concentração e densidade conhecida para traçar um gráfico que vai nos servir para predizer a concentração de soluções que a gente não conhece. Então basta a gente saber a densidade dessas soluções. Então vamos fazer isso na prática. A Coca-Cola, como qualquer refrigerante, tem quase toda a massa dela composta por água e açúcar. Então é um ótimo produto para nós conferirmos a concentração de açúcar. Depois de analisar ela, a gente pode até conferir o resultado que a gente teve com a informação que está descrita no rótulo. Para a gente fazer essa análise, o refrigerante precisa estar totalmente sem gás.
porque o gás influencia aí muito na medida da densidade. Então a gente vai deixar esse becker aqui por 24 horas, você pode até agitar de vez em quando para acelerar esse processo, e só depois que nós vamos colocar ela no piquenômetro. Nós já apresentamos, e 2 vezes ainda, como que é esse procedimento, então eu vou deixar aqui só para você conferir se está bem claro essa metodologia. Bom, com a nossa curva de calibração aqui, fica bem fácil saber a concentração da Coca-Cola. A densidade que nós obtivemos foi 1,038 gramas por centímetro cúbico. Se a gente seguir essa reta aqui no rumo da densidade, a gente pode ver que essa reta dá em cerca de, mais ou menos, 112,5 gramas por litro. Para a gente saber o valor exato, a gente joga o valor da densidade na equação e dá para ver aqui que a concentração certinha dela é 110,44. Então, será que o fabricante está indicando esse mesmo valor no rótulo? Então, vamos olhar aqui a informação dela. Diz que tem 23 gramas de açúcar em 220 ml de produto. Então, aqui é só a gente fazer uma regra de 3 bem simples, né? Você tem 23 gramas em 220 ml, e em 1000 ml, que é 1 litro, vai ter quantas gramas, né? Então, a gente encontra a concentração do rótulo, que é de 104,54 gramas por litro. Então, claro que o nosso resultado deu um valor maior, isso era até esperado, porque na Coca-Cola, além do açúcar, existem outras substâncias que dão cor, sabor, etc. E essas substâncias, quando elas estão dissolvidas, elas vão deixar a densidade ainda maior. E aqui a aproximação que nós tínhamos feito no início do experimento é que todo o sal dissolvido aqui nessa Coca-Cola seria o açúcar. Mas mesmo assim, esse ensaio aqui deu uma aproximação boa e é uma técnica complementar interessante para esse tipo de análise. Além dessas soluções de açúcar, a concentração de várias amostras pode ser determinada pela densidade. Uma delas é a solução de bateria, que é uma solução diluída de ácido sulfúrico. No rótulo nunca fica apresentada a concentração delas. A informação que sempre é colocada é a densidade, que é de 1,25 gramas por centímetro cúbico. Nós vamos então primeiramente confirmar se a nossa solução aqui tem essa densidade que está no rótulo e depois vamos checar a concentração desse ácido. Eu vou mostrar mais uma vez o processo, só para fins didáticos mesmo, mas eu acredito que o procedimento da determinação da densidade usando um piquenômetro já esteja bem claro aqui. De preferência aqui é bom usar a luva em função do ácido sulfúrico ser diluído, mas ainda é um ácido potente e pode causar algum dano na pele. Ou então você deve lavar as mãos logo após fazer esse procedimento. Olha só que interessante, a nossa densidade deu 1,25 gramas por centímetro cúbico. O que mostra que é exatamente aquilo que está escrito no rótulo. Nesse caso aqui, nós não temos uma curva de calibração, e quando é assim, você pode pegar os dados tabelados de algum handbook de química, como esses aqui, que é o handbook da CRC Press. Esses dados aqui foram obtidos a 20 graus Celsius, e nós fizemos a análise com a amostra a 28 graus Celsius, mas a diferença aqui é bem pequena e em função disso nós estamos até desconsiderando esse fato. Então nós podemos ver aqui que a concentração da nossa solução de bateria é de 34% massa-massa, ou seja, tem 34 gramas de ácido sulfúrico em 100 gramas de solução. Nós temos também outras análises feitas por essa mesma técnica, por exemplo a análise de solos. Nesse tipo de análise é colocado só um pequeno volume de amostra no piquenômetro e depois é completado com água. A densidade de solo é um fator importante, ele em geral indica o solo que se tem. Tintas também são analisadas assim, só que nesse caso o piquenômetro em geral é de aço inox e ele é maior, mas o método é praticamente o mesmo. Tem até a ABNT que descreve todos os passos necessários para fazer esse tipo de análise. E enfim, esse é mais um método simples e interessante para nós termos conhecimento. Muito obrigado por você assistir esse vídeo e até a próxima.